Faça como José, perdoe e governe. Eis que essa história, ela veio para nos dar um ensinamento entre os milênios, porque é uma história que aconteceu muito lá atrás, que até hoje a gente usa para poder exemplificar várias coisas. Contar a história de José, desde quando ele era o filho que nasceu da estéril, que Deus abriu a madre, desde quando ele era um menino amado demais pelo pai, desde quando ele foi o irmão invejado pelos outros irmãos, desde quando eles chegaram ao ápice de entregá-lo como escravo para poder se livrar dele, porque ele contou o sonho que ele teve. Ele já tinha a inveja dele, e ele ainda foi contar o sonho que ele teve, que ele iria governar sobre os irmãos. E isso só enfureceu cada vez mais os irmãos. A história de José, ela nos abre um leque muito grande de opções de pregação. Mas olha, tem um detalhe nessa vida do José, no caráter do José, melhor dizendo. Não é só a vida não, o caráter, a pessoa que o José era. Eu acredito que assim, a Raquel e o Jacó tiveram plantaram uma semente muito boa no coração daquele menino com exemplo, que os nossos filhos, eles saem a gente. Eles saem a gente. A não ser que você não crie, seja uma outra pessoa que vai criar. Mas é você que está criando, o seu filho vai sair você. Ele não vai sair o vizinho. Então o que acontece? Acaba que a gente para e pensa, gente, ele tinha um coração muito, 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 muito tranquilo. Ele confiava tanto em Deus que ele ficava tranquilo. Eu acredito que, com certeza, foi preso, foi escravo. Aí depois foi escravo de novo. Imagino que todas essas vezes ele questionou a Deus. Por que, Senhor? E quantas vezes a gente questiona tudo a Deus? Mas o que eu venho falar com vocês aqui não é sobre questionamento. Eu venho falar com vocês sobre perdão. É muito difícil para uma pessoa muito orgulhosa ela perdoar mínimas coisas. Você imagina os seus próprios irmãos te entregarem para ser escravo, para se livrar de você. Mentirem para o seu pai dizendo que você morreu. Você imagina a dificuldade que deve ter sido para José. Eu acho que de tudo que ele passou, até a mulher de Potifar que mentiu, e depois o copeiro lá que ele pediu para poder falar dele não falou, lembrou dele bem depois. Mas tudo ali teve alguma coisa na história dele que tinha que acontecer para ele poder amadurecer como pessoa. Mas vocês imaginem, depois do tempo todo que passou, ele ter que encontrar com os próprios irmãos, olhar nos olhos e falar assim, eu perdoo vocês, fiquem tranquilos. Precisou que eu vivesse tudo isso para que hoje eu pudesse cuidar de vocês. Porque exatamente foi isso. Eu estou resumindo basicamente todo aquele diálogo entre eles. E o que eu venho falar para vocês? Eu não sou uma pessoa tão orgulhosa para perdão. Mas existem coisas que as pessoas nos fazem que a gente fica tentando entender como é que a pessoa conseguiu quebrar a tua confiança de uma forma. Porque você sentou com ela, você com ele, você conversou, você contou coisas da sua vida. A pessoa tem informações sobre você, que você está confiando naquela pessoa para ela guardar aquilo ali. Você pensa, não, fulano é meu amigo, tal, não vai fazer, né? Eu posso contar, olha, aconteceu isso, tal, está acontecendo isso, sabe o que eu estou percebendo? Você vai confiar para a pessoa, você se abre. E você, depois de um tempo, fica sabendo que, na verdade, você se abriu com essa pessoa e essa pessoa se abriu com outras pessoas. E você fica sabendo que a história foi contada até de maneira distorcida. Eu fiquei sabendo ontem de uma situação e que eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu cheguei pra pessoa, tentei explicar, eu falei, olha, tem tal, não foi isso que eu falei, não foi isso que aconteceu, entendeu? O que aconteceu foi isso. A pessoa, acredito que, né, pouco que me conhece deve ter entendido que eu tava falando a verdade, não essa pessoa. Mas essa pessoa aumentou a história de uma forma que eu fiquei assustada. Eu falei, gente, mas o que foi que eu fiz a fulana? Pra ela chegar a esse ponto. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Aí eu falei assim, Deus, e aí? Perdoe. Entrega na minha mão, quem vai justificar você sou eu. Quem vai acertar essa situação sou eu. Ninguém mexe com a sua honra e vai dormir. Você aprendeu o caminho do perdão. Não vale a pena. Entrega a mim e deixa que eu resolvo com a criatura. Pode ficar tranquila que eu vou resolver. Foi a minha oração. Falei, Senhor, resolve o Senhor. Porque essa pessoa é tão filha do Senhor quanto eu.
Só que eu jamais faria isso com ela, e nem com ninguém, que eu não sou X9, né? Então, assim, nunca tive essa vertente de ficar falando das pessoas, nunca tive isso. E eu peguei e falei assim, não, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. A posição de governo, como eu tenho falado nos meus últimos vídeos, ela é uma posição que ninguém nunca mais vai tirar você. O diabo depois vai fazer de tudo para tirar você, ele não vai conseguir. Então, quando eu falei no outro vídeo, governe no seu deserto, é para você já começar a se acostumar a governar neste deserto. Mas para que você possa, se livre dos pesos. Tiver que perdoar alguém, perdoe. Deus tem algo melhor para você. José já tinha sido colocado como governador antes de perdoar os irmãos. Então faça o inverso. Perdoe logo, libere essas pessoas. Porque quando você perdoa, uma legalidade que o diabo tinha na tua vida de controlar algumas áreas na sua vida, ele perde. Ele perde o controle das suas emoções, ele perde o controle de mexer até com a sua família. Porque você simplesmente falou, Deus, eu perdoo essa situação, não quero mais saber, está nas suas mãos. Que o Senhor tome frente disso, que o Senhor seja o meu juiz, eu não vou guardar nada contra a pessoa. Sabe por quê? Já está perto da hora de você governar. E adivinha sobre quem você vai governar? Sobre eles. Amém? Então guarde esta palavra. Quando você perdoa, Deus coloca você no local de destaque. Deus mantém você no lugar de destaque. E essas pessoas que fizeram mal a você, pode ser que não aconteça, mas com José aconteceu. Tiveram que precisar dele. E ele fez o quê? Ele foi e foi bom com eles. E é isso que você vai mostrar. O outro lado que Jesus fala é exatamente esse. É a outra face. É a face de Deus. Porque você é de Deus. Você é servo de Deus. Você veio de um Deus vivo. E por você não se assemelhar ao diabo, você perdoa com facilidade. Você olha, você fala, olha, tá tudo bem. Você vai na sua oração falar com Deus. Deus, é isso, limpa o meu coração. Tira esse sentimento de mim. Não deixa que esse sentimento me atrapalhe. Não deixe que esse sentimento me governe. Quem tem que governar é a tua vontade sobre a minha. Então, em nome de Jesus, tome frente dessa situação. Você está vendo como é que são as coisas? Eu não estava por que engasgar. O outro vídeo foi uma luta para colocar legenda. Esse vídeo está sendo esse finalzinho que deu. Mas eu dei o recado. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.